Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal VS Consultoria. No vídeo de hoje, nós vamos te ensinar de como recorrer de uma multa de trânsito que você não cometeu. Siga nossas recomendações na hora de contestar uma infração de trânsito. Evite perder o prazo para interposição de recurso. Isto mesmo. Recebeu uma multa por infração de trânsito que não cometeu, saiba a que órgão recorrer, quando e quais os cuidados você deve tomar na hora de apresentar uma defesa da autuação ou interpor recursos à AJARE ou ao CETRAN. É muito importante que você verifique qual foi o órgão que emitiu a notificação da infração, registrando uma irregularidade possivelmente cometida com o seu veículo. É muito comum o cidadão achar que o DETRAN é sempre o órgão responsável pelas multas aplicadas. Para você identificar o órgão responsável pela notificação, basta verificar o nome do órgão autuador no cabeçalho da notificação de autuação. Aqui nós fizemos uma ilustração a fim de que você possa compreender melhor essa situação. Veja que no caso do exemplo, o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN do Estado de São Paulo, é o órgão responsável por essa notificação de autuação por infração à legislação de trânsito. Este órgão também pode ser identificado na lavratura do auto de infração. No cabeçalho do auto de infração vem o órgão responsável pela lavratura deste documento. E é para esse órgão que você deve enviar a defesa e os recursos contra a multa de trânsito. No exemplo aqui retratado, vejamos o seguinte. A apresentação da defesa correta para o exemplo seria o seguinte: o cabeçalho começaria por Ilustríssimo Senhor Coordenador do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo, DETRAN SP. Vamos colocar aqui a referência do auto de infração, que em suma seria este número que aparece do lado direito do auto de infração. A sua qualificação correta e aqui abaixo aparece, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria apresentar defesa da autuação. Faça um breve relato dos fatos. Neste caso, trata-se de uma defesa da autuação por recusar-se a ser submetido ao teste do bafômetro, artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Apenas para exemplificarmos, vejamos o próximo tópico. Evite perder o prazo para recorrer porque enviou o recurso ao órgão errado. Cada órgão de trânsito é responsável pelas infrações que ele registra. Vamos utilizar como exemplo o DETRAN do Estado de São Paulo. Entretanto, tente adequar as explicações ao caso aí do seu estado. Ao contrário do que se pensa, o DETRAN do Estado de São Paulo é responsável pela minoria das autuações. O órgão emite apenas cerca de 10% das multas, sendo responsável apenas pelas infrações feitas pela Polícia Militar no perímetro urbano. Ou seja, via de regra, o DETRAN tem como agente da autoridade de trânsito os policiais militares que, após se cadastrarem como agente da autoridade de trânsito, estão aptos a fazerem as lavraturas dos autos de infrações de trânsito. Em pouquíssimos estados no Brasil, o DETRAN tem agentes próprios para autuação que não sejam a polícia militar, ou seja, são funcionários do próprio DETRAN. Podemos citar como exemplo o DF, o Distrito Federal. Lá em Brasília, o DETRAN
tem um corpo de funcionários do próprio órgão para que você compreenda melhor as autuações do Detran. Via de regra, são registradas durante a abordagem do condutor, e aí nessa abordagem constata-se a falta de licenciamento, habilitação vencida e embriaguez ao volante, por exemplo. O Detran não utiliza radar e nem autua em rodovias. É importante que vocês tomem conhecimento disto. Ou seja, aquelas autuações, as multas aplicadas pelo Detran nascem, via de regra, de uma abordagem policial. Nessa abordagem, ao verificar a documentação do condutor e do veículo, constata-se, por exemplo, a falta de licenciamento ou a habilitação vencida. Quando então será lavrado o auto de infração pelo agente da autoridade de trânsito, que no caso seria um policial militar. Aqui no estado de São Paulo é importante a gente trazer essa informação porque muitas pessoas ainda não sabem e acaba recorrendo a intermediadores. Se você verificar que a autuação foi feita pelo Detran do estado de São Paulo, é possível recorrer da multa de forma online, pelo próprio site do Detran. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Você não precisa comparecer pessoalmente ao Detran. Basta você elaborar a sua defesa ou o seu recurso e distribuir, apresentar ou interpor de forma online, direto da sua casa. Outra informação importante é que as infrações mais comuns, como estacionamento irregular, avanço do sinal vermelho do semáforo, excesso de velocidade, circulação de outros veículos em corredores exclusivos de ônibus e bicicleta, desrespeito ao rodízio na capital. Aqui em São Paulo nós temos o rodízio na região expandida da capital. Nessas situações, os motoristas são autuados por órgãos de trânsito municipais. Para conhecimento, aqui na capital de São Paulo, esses tipos de fiscalização estão a cargo da Companhia de Engenharia de Trânsito, a famosa CET, os marronzinhos. A CET, ela atua em nome do Departamento de Operação do Sistema Viário, DSV. Então, no caso de receber uma notificação de autuação, você deve encaminhar a sua defesa da autuação ou os recursos administrativos ao DSV. Vejamos o exemplo. No caso de apresentar uma defesa da autuação ou a interposição de um recurso administrativo contra uma notificação de autuação de trânsito enviada pelo DSV, você começaria a sua defesa nos seguintes termos: Ilustríssimo senhor diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário, DSV. Este seria o cabeçalho da sua defesa ou do seu recurso administrativo de trânsito. Nas rodovias, em geral, as autuações são feitas pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF. No caso de receber uma notificação de autuação lavrada pela Polícia Rodoviária Federal, você começaria a elaboração da sua defesa ou do seu recurso nos seguintes termos: Ilustríssimo senhor superintendente da Polícia Rodoviária Federal, da Superintendência Regional tal. Você basta colocar aqui o número da superintendência responsável pelo envio da notificação de autuação lavrada pela PRF. Isto em âmbito das rodovias federais. No caso das rodovias estaduais, o órgão responsável pelas autuações é o Departamento de Estradas de Rodagem, o DER. Neste caso, o início da sua defesa seria nos seguintes termos:
Ilustríssimo senhor superintendente do DR, Departamento de Estradas de Rodais do Estado de São Paulo. Superadas essas explicações preliminares, é hora de saber em que momento recorrer. É isto que nós vamos esclarecer nos tópicos seguintes. Iniciemos pela defesa da autuação. A defesa da autuação deve ser apresentada para contestar uma notificação de autuação quando houver divergência na marca, na cor, no modelo ou placa do veículo informado, ou ainda horário e endereço errado, incompleto ou inexistente. Você vai verificar na notificação de autuação ou no auto de infração se esses dados estão corretamente grafados no documento. Caso haja alguma divergência entre os dados grafados na notificação de autuação ou no auto de infração e os dados reais do seu veículo, do horário, do endereço, você deve apresentar a defesa da autuação e alegar esse erro formal e, portanto, o auto de infração deve ser arquivado e o seu registro julgado insubsistente, porque esse documento não pode nascer com erros, tem que nascer perfeito. Isto é o que determina o artigo 280, bem como o 281 do Código de Trânsito Brasileiro. Outra informação importante sobre o prazo. O prazo para recorrer consta na notificação de autuação. O Código de Trânsito estabelece que esse prazo deve ser de 30 dias. No caso de ser aceito os seus argumentos, a infração, como eu disse acima, será arquivada e o seu registro julgado insubsistente. Se a defesa for indeferida, ou seja, for negada, a multa será gerada com o envio de uma notificação da imposição de penalidade de multa. A notificação da penalidade, via de regra, ela já vem com o código de barra, porque serve também como boleto para pagamento. Walter, minha defesa da autuação foi negada, foi indeferida. Já era, vou ter que pagar a multa? Não necessariamente. Cabe recurso administrativo para a Jari. O recurso à Jari será no caso de indeferimento ou no caso de não apresentação de defesa da autuação. Neste caso, você deve interpor o recurso à Jari, que funciona dentro do órgão responsável pela autuação. Todo órgão ou entidade executivos de trânsito deve obrigatoriamente ter uma junta administrativa de recursos de infrações que funciona dentro deste órgão. O prazo para interpor recurso é o mesmo do vencimento de pagamento que consta na notificação de imposição de penalidade, o boleto que nós mencionamos acima. Se o seu recurso for deferido, a multa será cancelada. Se for indeferido, ou seja, se o seu recurso for negado, a multa será mantida. Neste caso, você deve interpor recurso ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Importante você saber que para recorrer ao CETRAN, se você interpôs recurso à Jari e este foi negado. Se você não interpôs recurso à Jari, não pode recorrer direto ao CETRAN. Então é importante que você saiba, para interpor recurso ao Conselho Estadual de Trânsito, órgão máximo para interposição de recurso na esfera administrativa, segunda instância, tem que haver o indeferimento do recurso interposto à Jari. O julgamento, como eu disse, neste caso será julgado em segunda instância pelo Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN. O prazo para recorrer ao CETRAN é de 30 dias a partir da emissão do indeferimento pela Jari. O recurso ao CETRAN deve ser enviado ao respectivo órgão autuador, que remeterá ao CETRAN junto com a análise do caso julgado pela Jari. Por exemplo, você foi autuado pela CET.
você apresentou defesas da autuação para o Departamento do Sistema Viário. Foi negado. Interpôs recurso à AJARE que funciona dentro do DSV. Foi negado. Você vai enviar um recurso ao CETRAN, endereçado ao DSV, e o DSV remeterá todo o seu processo para os conselheiros do CETRAN analisar e julgar o seu caso. É importante você conhecer o Instituto da Advertência por Escrito. Embora não seja uma instância de recurso, a advertência não é um recurso, quem cometeu efetivamente a infração pode solicitar a conversão da multa de trânsito em uma advertência por escrito. A advertência deve ser requerida exclusivamente pelo próprio autor de uma infração que tenha sido de natureza leve ou média. Presta atenção aqui, desde que não seja reincidente na mesma infração no período de 12 meses anteriores. O pedido deve ser feito dentro do prazo para enviar a defesa da autuação. O mesmo prazo para você enviar a defesa da autuação é o prazo para solicitar a aplicação da advertência por escrito. Já nos rumando para o final, é importante esclarecer que a aplicação da advertência é facultativa ao órgão de trânsito competente. Se ele entender que a medida, ou seja, a aplicação da advertência por escrito é mais educativa, ele irá assim proceder. Por isso, não quer dizer que ela será concedida. A análise para a concessão da aplicação da advertência por escrito leva em consideração não apenas a infração cometida, mas todo o histórico do condutor. Quando concedida, a advertência não gera pontos na Carteira Nacional de Habilitação e a multa também não é efetivada. Com esses esclarecimentos, esperamos ter, de alguma forma, te auxiliado. O link de todos os modelos apresentados durante a gravação encontra-se para aquisição na descrição deste vídeo. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.